Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Esta audição era importante porque permitia discutir o Orçamento de Estado agora com informação completa. Já agora justificava-se que o Sr. Ministro pudesse corrigir o relatório nas várias partes que não batem certo com a informação adicional que entregou. Sim, é uma verdadeira errata. Mas o ponto importante é quais é que são as três grandes conclusões que nós retiramos desta informação que estava escondida e que o senhor, obrigado e muito contrariado, lá entregou. Em primeiro lugar, os impostos, a receita de impostos em 2016 está francamente abaixo do previsto por causa da atividade económica. E isto significa, para o debate do orçamento de 2017, que para que os números que ali estão previstos sejam alcançáveis, como o ponto de partida está bastante mais longe, o salto, o aumento dos impostos que os portugueses vão ter que pagar em euros, o aumento do esforço é muito mais significativo. Também o Sr. Ministro não explicou, para fundamentar a informação que agora enviou, como é que é possível que no final de setembro a receita fiscal esteja a aumentar 0,9 e chega ao final do ano, só com mais 3 meses, em 3,9. Qual é que é o efeito do PERS, do perdão fiscal? Qual é que é o efeito da reavaliação de ativos que beneficia grandes empresas poupando-lhes a fatura fiscal para os próximos anos? Segunda conclusão, que tem a ver com... O senhor há bocado falou de embuste. Sim, o embuste que era a previsão do financiamento dos vários serviços do Estado. Nós já percebemos, ficou clara com a informação que enviou e que escondia, que o financiamento de muitos dos serviços importantes, a educação, a saúde, na justiça, nas infraestruturas, era muito diferente do que aquilo que estava nos documentos que tinha enviado. A educação, por exemplo, tem um corte, em vez do aumento que tinham anunciado. Foi por isso que valeu a pena também ajudar, que esta informação viesse para desmascarar esses embustes que os senhores construíram. Mas há um terceiro ponto ainda. Ficou revelada uma derrapagem na despesa com pessoal. 143 milhões de euros, a mais do que estava previsto. Essa derrapagem na despesa com o pessoal não resulta da reposição remuneratória, porque essa obviamente estava calculada. Resulta do quê? Qual é que é o efeito, Sr. Ministro, das 35 horas? Por decoro e respeito à Câmara, responda e diga-nos o que é que resulta do efeito horas extraordinárias, pagamentos de horas a mais, ou a contratações adicionais, como soubemos que tinham que fazer e que foi decidido, ainda segundo dizem todos, abaixo do previsto na educação, com mais 300 assistentes operacionais, o que é que resulta do custo adicional da medida das 35 horas, seja via pagamento adicional de horas extraordinárias, seja contratações adicionais. Depois, duas perguntas que ficaram importantes e na dúvida. A primeira é sobre os dividendos do Banco de Portugal. Sr. Ministro, a pergunta é clara e não fuja. Qual é que foi a indicação de estimativa de dividendos que o Banco de Portugal lhe deu por via formal? E qual é que põe aqui? Nós aqui já sabemos, é um aumento de 303 milhões de euros nos dividendos. O que é que o Banco de Portugal lhe recomendou? Lhe sugeriu, considerando a boa prática interna. E para terminar, Sr. Ministro, a sua explicação andou à volta da decisão da matéria sobre os combustíveis. Eu acho que ficou claro. Os portugueses sabem, o Governo decidiu mexer no adicional dos impostos sobre a gasolina e sobre o gasóleo para aumentar o adicional sobre o gasóleo que é consumido por 4 em cada 5 utilizadores. Empresas e famílias utilizam 4/5 gasóleo e os senhores aumentaram outra vez o gasóleo. Com isso, mais uma decisão a penalizar os portugueses. Mais uma dessas medidas que não tem nada de estabilidade fiscal. É a instabilidade fiscal que leva as empresas a fugirem de Portugal. Muito obrigada, e não fazer com que em Portugal possamos crescer designadamente como o nosso vizinho espanhol.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra